Será que é possível ter superpoderes igual aos personagens de filmes? E se eu te dissesse que sim, mas não da forma como você imaginou? Não tem nada a ver com voar, soltar laser pelos olhos, soltar raios pelas mãos. Embora isso seja de certa forma possível, é muito mais sutil do que isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como se tornar um meta-humano e acessar poderes que, se você realmente conseguir colocar em prática, você vai criar uma frequência tão forte que vai parecer sobrenatural. Respira fundo, porque mais uma vez esse vídeo aqui é extremamente profundo e avançado e pode mexer com muitas crenças aí dentro de você. Muito bem, antes de a gente entrar aqui no primeiro poder, é preciso a gente entender o que significa essa palavra meta. Essa palavra meta, ela vem do grego e ela significa além. Ou seja, quando a gente está falando aqui de meta-humano, a gente não está falando como se fosse aqueles de um humano com poderes igual dos filmes, das séries, dos desenhos. Quando a gente fala de meta-humano, nós estamos falando aqui de alguém que conseguiu elevar o seu estado de consciência além do patamar comum da esmagadora maioria das pessoas. E isso nos leva ao primeiro poder, que é o poder do protagonista. E veja bem, em qualquer filme, o protagonista, ele sempre encontra um caminho, independente dos obstáculos. O roteiro favorece ele. Se ele está em perigo, se o protagonista está em perigo, alguma coisa vai acontecer de última hora para salvar ele. Agora, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Você não é o seu corpo. Você não é a sua mente. E definitivamente você não é os seus pensamentos. Quando você se identifica com o seu corpo, com a sua mente, com os seus pensamentos, você passa a viver a sua vida como sendo um figurante e não um protagonista. E como você bem sabe, os figurantes são feitos para se dar mal na história. Eles só existem para ser vítimas do roteiro. No dia a dia, você acorda, pega o celular, entra no Instagram, reage às mensagens, se compara com as outras pessoas já logo na primeira hora da manhã, já se estressa com as mesmas coisas, sempre no piloto automático. Agora me diz, quem é que tá no controle aí? Porque o protagonista não vive reagindo, o protagonista, ele escolhe. E aqui que começa um ponto de virada, porque ser um meta-humano é perceber, é saber que existe uma distância absurda entre você e tudo que você observa. Quando você percebe isso, você sai do papel de figurante e você começa a exercer controle sobre a narrativa. Quer um exemplo simples? Você já percebeu que você consegue observar os seus próprios pensamentos? Se você consegue observar, é porque tem uma distância. Porque você não consegue observar aquilo que você está... se você pegar a sua mão e colocar na frente da sua cara, você não vai conseguir observar a sua mão, correto? Você tem que criar uma certa distância para você observá-la. Logo, se você consegue observar os seus pensamentos, é porque você não é eles. E isso muda absolutamente tudo. Porque a partir daqui, você não precisa mais obedecer cegamente a tudo que se passa aqui na tua mente. Você começa a filtrar, você começa a escolher, e é aqui, exatamente aqui, que entra o poder do protagonista. Ele não é arrastado pela história, ele decide como que ele vai se posicionar dentro dela. Você é mais do que esse corpo físico. Você é mais do que essa mente linear, extremamente limitada, que só pensa de forma sequencial. Existe uma parte tua, mais profunda, mais silenciosa, mais estável, e eu gosto de tratar isso como se fosse um iceberg. Logo, aqui é quem você pensa que é, faz de conta que aqui é o oceano. Aqui é quem você pensa que é, a sua mente linear, limitada, mas a verdade, você é o oceano. Você só consegue
acessar esse oceano quando você sai da tua mente consciente. E eu quero te ensinar um jeito simples de você acessar esse estado de não mente, digamos assim. Eu quero que nesse momento você encontre um local tranquilo, sente-se calmamente e feche os olhos. Observa. Não tenta controlar nada. Percebe a respiração. Percebe os pensamentos indo e vindo. E percebe o silêncio que está por trás de tudo isso. Em algum momento, eventualmente você vai começar a sentir uma presença, uma energia sutil, mas muito estável. E agora dá um passo além. Visualiza você com uma rede infinita e gigantesca de possibilidades. Não só essa versão sua que está aqui agora, mas múltiplas versões suas existindo simultaneamente. Uma versão muito mais próspera, uma versão muito mais centrada, uma versão que vive um relacionamento incrível. E perceba que você não precisa se tornar algo novo, apenas se alinhar a essas versões que já estão existindo aqui e agora. E esse é o início do pensamento multidimensional. Quando você começa a acessar esse estado, mesmo que por alguns poucos minutos, algo muda aí. Você sempre vai voltar diferente, mais centrado, menos reativo. Isso nos leva ao segundo poder do meta-humano. O segundo poder do meta-humano é o poder de Moisés, ou o que eu chamo também de o poder da abertura mágica de caminhos. Mas então, como você acessa esse poder de Moisés, esse poder da abertura mágica de caminhos? É muito simples. Você vai seguir sempre a sua maior empolgação. Mas entende uma coisa, tá? Presta atenção nisso. Empolgação não é euforia, porque se você não entende isso aqui, você se confunde e aí você perde o sinal. A euforia, ela é intensa, ela é barulhenta, ela é passageira, enquanto que a empolgação, ela é totalmente o oposto disso. Ela é leve, ela é clara, ela é quase silenciosa, sabe? É aquele impulso interno, aquela voz extremamente profunda. E não é uma voz, porque ela não fala muitas vezes com palavras, mas é aquela forte intuição que diz assim: vai por aqui, segue esse caminho aqui. E quando você segue por essa intuição, você acessa esse poder de Moisés, essa abertura mágica de caminhos. Mas essa abertura de caminhos, ela não acontece por sorte, ela acontece por resposta. E a esmagadora maioria das pessoas, talvez você esteja incluso nessa, eu mesmo, por muito tempo da minha vida, e até hoje eu faço muitas vezes isso. Muitas vezes nós sentimos esse chamado verdadeiro que vem da nossa essência, que vem da nossa intuição, e nós ignoramos isso. E sabe por que você sente isso? Porque você quer ter certeza antes de agir, porque você tem medo de errar, porque você quer controlar o resultado. E aí o que acontece? Você trava. E quando você trava, a vida também trava. Olha só, observa no teu cotidiano. Você pensa em começar algo novo, um projeto, de repente até mesmo, sei lá, um canal no YouTube, por exemplo, uma mudança. E aí no começo vem aquele insight, vem aquela sensação gostosa. Isso, faz isso mesmo, nossa, e aí, talvez várias ideias começam a surgir na sua cabeça para esse projeto, e você sente aquela empolgação genuína, mas segundos depois, muito rapidamente, a mente racional toma conta,
a mente condicionada, a mente amedrontada toma conta e ela já começa a pensar, puxa vida, pá, e se der errado? E se me julgarem? E se isso não funcionar? E aí você para. E aí percebe que o caminho, ele se materializou para você, ele se manifestou para você, mas você ficou com medo e não seguiu pelo caminho. Mas deixa eu te falar uma coisa, anota isso. O caminho só aparece para quem se move e ó, o meta-humano, ele entende isso. Ele não espera uma segurança total. Ele sente o chamado. Ele pega e age, mesmo com dúvida, mesmo com medo. Às vezes ele está morrendo de medo. E ainda assim ele vai. E é exatamente aí que a mágica acontece. Porque quando você dá o primeiro passo, o segundo aparece, e o terceiro, e o quarto. E quando você age, as conexões, elas surgem, as oportunidades, elas aparecem, as coincidências começam a acontecer de forma muito comum. Mas entenda que a mente racional talvez atribua muitas coisas que aconteçam como coincidências. Mas na verdade são respostas. Você saiu da inércia e entrou em alinhamento, e aí a vida começa a abrir os caminhos para você, como Moisés abriu o Mar Vermelho. Mas esse mar só abre quando você decide caminhar. Quem espera clareza total nunca sai do lugar. Quem age com base no seu real entusiasmo vai entrando num fluxo onde o caminho ele vai se abrindo à medida que você vai andando passo a passo. O próximo poder é o seguinte: é o poder de reprogramação da sua realidade. Presta atenção nisso, você não vê a realidade como ela é objetivamente, você vê o que você acredita que ela é. E esse é o teu maior poder. A maioria das pessoas vive presa em crenças sem nem perceber que são crenças. E o pior ainda é que elas defendem essas crenças como se fossem verdades absolutas. E olha só o impacto disso na tua realidade. Se você acredita que você é insuficiente, você vai interpretar tudo como prova disso. Se você acredita que sempre dá errado, adivinha? Você vai encontrar evidências disso. Se você acredita que você precisa de validação, você vai viver correndo atrás dela. E a realidade, ela se molda em cima daquilo que você aceita como verdade. E agora me responde, é realmente azar? Ou é só uma programação? Quer ver um exemplo disso muito banal no dia a dia? Você quer se aproximar de alguém. Aí você olha para a pessoa e você pensa consigo mesmo: ah, mas ela nem vai se interessar por mim. E aí você nem tenta. Percebe que acaba de acontecer? Não foi a realidade que te rejeitou, foi você mesmo que já se rejeitou internamente. E aí de repente, às vezes você, não, vou tentar, eu vou lá. Mas já com esse pensamento, você já teve esse pensamento de que, não, ela não vai se interessar. E aí você chega nessa pessoa, e aí você aborda ela e ela, não, agora não. Aí você fala, tá vendo? Eu sabia que ela não ia se interessar. E é aqui, justamente aqui, que entra o terceiro poder do método humano, que é o poder de reprogramar a tua realidade. E para você começar a acessar esse poder da reprogramação da tua realidade, você precisa começar com uma pergunta que é extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente poderosa. Isso que eu acredito é realmente verdade? Ou é só algo que foi repetido tantas e tantas vezes, ao ponto de já se tornar automático na minha vida? Nenhum homem presta. Puxa vida, será que nenhum homem presta mesmo? Todas as mulheres são interesseiras. Puxa, mas será que todas as mulheres são interesseiras mesmo? Ou é só algo que eu repeti tantas vezes? Às vezes até por familiares meus, essa frase foi repetida. Experiências que eu vi acontecendo com familiares meus.
e que agora eu considero que é a verdade absoluta. Entende que quando tu começa a questionar, você quebra o ciclo. E quando você quebra o ciclo, você abre espaço. E aí quando você abre espaço, novas possibilidades, elas aparecem. Porque no momento que você muda a forma como você interpreta o mundo começa a responder diferente. Se você quer ativar esse poder, você precisa começar a questionar, precisa começar a ajustar, precisa começar a redefinir. E com isso, você começa a viver num nível onde a maioria nunca imaginou que poderia acessar. O que nos leva ao nosso quarto poder. O poder da presença absoluta. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Todo poder real só existe no agora. Mas a maioria das pessoas nunca está nele. Ou está presa no passado, revivendo, remoendo, carregando fardo. Ou está ansiosa pelo futuro, imaginando, temendo, tentando controlar. E assim, perde o lugar onde reside o único e verdadeiro ponto de poder. Agora, entende isso, por favor, entende isso. Presença não é um conceito abstrato, presença é um superpoder e é extremamente raro, principalmente hoje em dia. E é raro porque exige algo que hoje em dia poucas pessoas têm: domínio interno. Por exemplo, você está conversando com alguém no seu dia a dia, mas você nem está ali. Sua mente está divagando em outro lugar do espaço-tempo, completamente aleatório. Está pensando em outra coisa, está olhando no celular, completamente distraído. Embora você esteja aparentemente fisicamente ali, você não está presente. E isso te enfraquece de uma forma que você não tem noção. Enfraquece a tua comunicação, enfraquece a tua energia, enfraquece a tua influência. Agora eu imagino o oposto. Uma pessoa que está 100% ali, olhar firme, atenção total, consciência do ambiente. Essa pessoa, ela nem vai precisar falar muito. A presença dela vai ser facilmente sentida. E esse é o quarto poder do meta humano, o poder da presença absoluta. E quando você desenvolve esse poder da presença absoluta, começa a acontecer coisas contigo que parecem inicialmente sorte, mas na verdade não é. Porque quando você começa a praticar a presença absoluta, você vai começar a notar coisas, a perceber nuances que antes passavam completamente batidas por você. Oportunidades, sinais, momento certo de agir, as chamadas sincronicidades, elas deixam de ser coincidências, elas passam a ser parte da tua leitura. Porque quando você está atento, você não está preso dentro da mente. E mais do que isso, quando você está presente, você não reage no impulso. Você escolhe com clareza e isso muda completamente os teus resultados. Uma pessoa distraída, ela reage. Uma pessoa presente, ela direciona. É ela que dita as regras do jogo. E esse poder aqui, é ele que sustenta os outros, porque sem o poder da presença, você pode até desenvolver esses poderes aqui, mas sim, esse poder aqui, você volta pro automático. Mas quando você tem presença, você começa a operar num nível completamente diferente. É sério, não acredita nisso que eu tô falando. Experimenta um dia você ir num lugar com total senso de presença, olhando as pessoas no olho, prestando atenção no que elas estão falando. Sério, faça esse experimento. E você vai perceber que à medida que você faz isso, as pessoas vão começar naturalmente a se aproximar. É absurdo, assim. É sério, faz esse teste. As pessoas começam a se aproximar de ti de uma forma absurda e você fica assim, caramba, mas eu tô aqui na minha, tranquilo. Mas porque as pessoas estão tão carentes por essa presença,
E quando elas encontram uma pessoa que tem isso, que elas podem falar e se sentir ouvidas, puxa vida, isso aqui é absurdo. Mas para desenvolver todos esses poderes aqui, só é possível através desse quinto poder, que é o ponto mais alto desse vídeo aqui. Eu quero que você preste muita atenção, porque esse aqui é o poder do Criador. Eu quero que você entenda isso com absoluta clareza. Você já está criando a tua realidade agora. A questão principal aqui é, você está fazendo isso de forma consciente ou de forma automatizada? E esse é o poder mais absoluto do meta-humano. A criação consciente da realidade. Porque a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, acha que está vivendo a vida, mas na verdade ela está o tempo inteiro, constantemente reagindo a tudo que acontece. Na prática ela está reforçando os padrões internos o tempo todo. Se a pessoa vive ansiedade, ela vai gerar mais situações que confirmam isso. Se ela vive em escassez, ela vai enxergar falta em tudo. Se vive buscando validação, vai se colocar sempre em posição de inferioridade perante todo mundo. Agora observa o oposto, uma pessoa calma, centrada, segura. Ela entra em qualquer ambiente diferente, sem esforço, sem precisar provar nada. E sabe o que é mais maluco e o mais interessante disso? É que o ambiente começa a responder a esse estado interno da pessoa. As pessoas sentem, as oportunidades aparecem e as coisas fluem para a vida dessa pessoa de uma forma que não dá para explicar com racionalidade. E parece mágica, porque para nossa mente limitada linear, as coisas têm uma explicação racional, sempre tem uma sequência lógica de causa e efeito, mas na verdade o mundo é muito mais caótico do que isso. Um exemplo que eu gosto muito desse poder em ação, que mostra de forma clara isso aqui acontecendo na prática, é quando dois homens, por exemplo, eu vou usar o exemplo masculino aqui, que é onde fica muito escancarado isso. Quando dois homens vão tentar abordar uma mulher, por exemplo, e um chega tudo inseguro, tentando buscar validação, dando elogios para tentar buscar validação, para tentar buscar a aprovação da mulher. E se eu tiver errado, por favor, as mulheres, deixem aqui nos comentários. E aí esse cara todo inseguro, ele chega, todo, né, todo encolhidinho, todo fechadinho, e vai ali, aborda a mulher. Ela, não quero. E ele vai, sai todo, que eu sou muito feio, E às vezes vai um cara que até de aparência é muito menos bonito, vamos colocar assim. Só que o olhar firme, postura confiante, sem querer buscar validação. Às vezes ele até elogia a mulher, mas de forma genuína, porque não quer aprovação. Qual você acha que vai chamar mais a atenção da mulher? Por favor, deixa aqui nos comentários. Quem você acha que a mulher vai respeitar mais? Exatamente, você tem a resposta certa aí. Percebe que a realidade responde à presença e ao estado do Criador. E estado é escolha. Quando você tem consciência, lembra sempre, eu reforço isso em quase todos os meus vídeos, você não manifesta o que você quer, você manifesta o que você é. E o meta-humano, esse ser extraordinário, ele entende isso. Que ele entende que o objetivo da manifestação não é mudar fora, não é querer controlar o mundo, não é querer controlar as pessoas. Eu vou fazer aqui truques, técnicas para manipular a realidade e as coisas correrem ao meu favor. Não, ele entende que o jogo interno, que o jogo, e aqui é um macete para qualquer técnica, na verdade é só para mudar você internamente. Não é sobre mudar o mundo fora, é ajustar dentro. E quando você muda o estado, o externo começa a se reorganizar. Esse é o poder do Criador.
É você parar de esperar pela vida mudar e você gerar a mudança a partir de si mesmo. Quando você integra isso a todos os outros poderes, você deixa de ser um humano reagindo ao mundo e passa a se tornar o humano ao qual o mundo responde. Percebe o que aconteceu aqui? O objetivo desse meu vídeo não foi para te entupir com mais conceitos, mas para te passar poderes que, se combinados, eles vão mudar radicalmente, completamente a forma como você vive a vida, como a vida se apresenta para você. Isso muda basicamente a forma como você existe. Agora eu preciso ser extremamente direto contigo, porque isso aqui não se trata de você assistir mais um videozinho e continuar exatamente igual. É sobre decidir se você vai continuar operando no modo automático ou se você vai começar a jogar em outro nível a partir de agora. Porque a mudança real, ela não acontece quando você entende com o intelecto, muitas vezes que é usado o lado esquerdo do cérebro, que é apenas o lado racional. Não é só quando você entende de forma racional que a mudança ocorre, mas sim quando você incorpora ela no seu dia a dia, as pequenas ações. Então faz o seguinte, se esse vídeo aqui fez sentido para você, deixa um like aqui, porque isso fortalece esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa aqui no campo de comentários qual foi o insight mais forte que te apareceu durante o momento que você assistiu esse vídeo. Agora, se você quer ir além de verdade, se você quer desenvolver esses poderes aqui com profundidade, a Jornada de Volta ao Ser está com 70% de desconto durante esse mês de abril, que é o mês do meu aniversário. Se você já estiver assistindo esse vídeo em outro mês, talvez você não tenha acesso a esse desconto. Isso é um presente exclusivo que eu estou dando para quem está dentro do grupo VIP do Telegram, que está aqui na descrição. Lá dentro você vai conseguir o cupom com desconto. E no final das contas a decisão é tua. Voltar para o automático ou começar de fato a se tornar quem você sabe que você pode ser.